Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui nos estúdios da Rádio Nazareno, iniciando o programa O Momento da Palavra. Sou o pastor Gesiel Costa e apresento o programa todas as sextas-feiras, das 8 às 9. E o Momento da Palavra, ele é um programa que vai ao ar todo dia, de segunda a sexta, das 8 às 9. Cada dia um pastor está aqui nos estúdios apresentando o programa e falando da porção da Palavra de Deus. Nas segundas-feiras, aliás, em toda sexta-feira, ficou a nosso encargo. Sou o pastor Gesiel ali do setor Governador Fragelli, uma igreja abençoada e que ama você. E como parceiro do programa, nós temos aqui o evangelista irmão Wesley, que também nos ajuda a apresentar esse programa. Paz do Senhor, irmão Wesley. Paz do Senhor, pastor Gesiel, paz do Senhor, ouvintes da Rádio Nazareno. A paz do Senhor, irmão Josemar, que está ali na mesa do áudio. Deus em Cristo continue abençoando a todos. E é bom estar aqui para mais um programa Momento da Palavra, dando continuidade aí no assunto que começamos na sexta passada. Exatamente, nós começamos a falar um pouquinho sobre a escatologia bíblica. E na sexta passada falamos o significado da escatologia bíblica e como nós, os pentecostais, entendemos os momentos, os acontecimentos que sucedem logo após os sinais da volta de Cristo. E hoje queremos dar continuidade a este assunto, falando sobre os sinais da volta de Cristo. E onde que nós vamos ler, irmão Wesley, para poder começar então o assunto de hoje? Nós vamos ler aqui no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 21, a partir do verso 5. Lucas, capítulo 21, a partir do verso 5, que diz assim: E dizendo a alguns a respeito do templo, que estava adornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? Que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que estas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos em sinagogas e às prisões, e conduzir-vos-ão à presença de reis, presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos os que se opuserem. E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis aborrecidos por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei, então, que é chegada a sua assolação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os campos não entrem nela. Porque dias de vingança são antes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo.
e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Amém. Até aqui, onde fala acerca de alguns sinais, né, que nós aí então teremos acerca da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse texto de Lucas, capítulo 21, ele está em consonância com o de Mateus 24, né? Exatamente, Marcos 13 também, Marcos 13 também relata os mesmos assuntos, né, relacionados profético, à né? volta de Cristo, sermão profético. Parece-me que de Mateus ele é mais, não digo mais completo, né, mas mais conhecido, né? É mais conhecido, exatamente. E Jesus ele passava diante do templo de Herodes. A situação aí geográfica é essa, e cultural também. Ele estava passando diante do templo de Herodes, um magnífico templo construído por Roma e entregue aos judeus, não de graça, né? Mas eles cobraram o imposto ali desse templo, irmão Wesley. Então fizeram um templo magnífico. O Flávio Joséfo diz assim que eles demoraram aproximadamente 38 a 40 anos e empregaram aí quase 40 mil trabalhadores para cortar pedra, lavrar as pedras e madeiras para a construção, né? Então foi um templo magnífico, como se fosse um cartão postal de Jerusalém. E depois disso pagava-se o imposto para que eles pudessem fazer usufruto do templo. Não sei se você lembra lá de Mateus 18, que conta que os cobradores de impostos cobraram o imposto de Pedro, dizendo: vosso mestre não paga imposto do templo. Onde Jesus mandou Pedro pescar, né, um peixe, pegar 2 impostos, 2 estátuas, 2 moedas, e se referia-se ao imposto dele, de Pedro e de Jesus. Então havia uma cobrança porque houve um investimento, e esse investimento do templo ele era para ter a confiança dos judeus, para ter a simpatia dos judeus, porque os judeus odiavam os romanos devido a Roma ter feito de Israel uma cidade escrava, né? Domínio sobre ela. Então eles estavam passando diante desse templo, que era o cartão postal, e todo mundo estava admirando a magnitude do templo, a beleza, a estrutura, a grandeza, porque era o cartão postal. Mas parece-me que Jesus não estava tão admirado com o templo assim, que chamou a atenção dos discípulos, né? Ele não deu tanta importância quanto a multidão que o seguia, que chamou a atenção dos discípulos. Você não vai olhar o templo, veja o templo. Aí que vem a resposta de Jesus. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então os discípulos fazem algumas perguntas. Quando serão essas coisas? Isso é a destruição do templo, né? Que sinal haverá da tua vinda? Que é os sinais que antecedem o arrebatamento. Sim. E do fim do mundo. Os sinais do fim do mundo. Porque o arrebatamento ele não é o fim do mundo. Se ele vier hoje, o mundo tem pela frente quanto tempo ainda? Uns 7 mais 1000, né? Mas o tempo que já vai ser solto, sabe então, quanto tempo, exatamente. Né? Mais de 1007 anos pela Exatamente. frente, se o arrebatamento for hoje, né? Mais de 1007 anos. Então, Jesus começa a responder a primeira pergunta: quando serão essas coisas? Isto é, quando se dará a destruição do templo? Então ali foi narrado, Jesus disse para eles que seriam sitiados. Lucas, onde você leu, conta que eles seriam sitiados, seriam mortos, seriam odiados de todas as gentes. Falou das grávidas, isso aconteceu já. Os romanos, quando invadiram Jerusalém, eles sitiaram ela. Muitos judeus foram crucificados em cruz em volta de Jerusalém pelo imperador Vespasiano, né? O general Tito, que invadiu Jerusalém. E mataram-se muitos judeus. Jerusalém é uma cidade quadrada, murada, que tinha 12 portas. Só por uma das portas eu me lembro que saiu mais de 600 mil judeus mortos, só por uma delas. Eles então destruíram Jerusalém, tiraram o templo. Dizia a lenda que os judeus tinham muito ouro guardado no alicerce do templo, né? Por isso essa remoção das pedras, para poder estar em busca deste ouro. Então aconteceu isso aí. As grávidas mesmo, a história conta que os soldados romanos cortavam o ventre, tiravam os nenéns, os bebês, o feto, jogavam para cima, parava na espada.
e costurava-se um gato dentro do ventre e cortava as mãos dela para não abrir o ventre e tirar o gato que estava ali querendo sair. Então elas morriam nesse sentido. E por isso que ele fala, ai das grávidas. Então tem uma série de coisas na história que sucede logo após ali 70 depois de Cristo. Que são sinais que já aconteceram. Que são sinais que aconteceram, que é a resposta de Jesus para a primeira pergunta, quando serão essas coisas? Da destruição do templo. Mas aí vem o que interessa, e que sinais haverá da tua vinda? Isso é do arrebatamento. Aí ele começa a narrar os sinais. Exato. E é interessante, pastor Gesiel, quando nós observamos uma questão com relação ao arrebatamento, principalmente para nós que somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos no arrebatamento secreto da igreja, né? Sim. Que é aquele fato que vai desencadear todos os outros acontecimentos. E geralmente os pós e os mesos questionam essa questão do arrebatamento secreto iminente, né? Sim. O arrebatamento iminente, que é no dia e na hora em que ninguém sabe, mas que há sinais para isso, que indica o tempo em que ele acontecerá. E aí então eles nos questionam com relação a isso, mas o fato é que para nós como já disse, o arrebatamento ele é um evento desencadeador de outros acontecimentos. Essa era escatológica e o que vai acontecer, onde se aproxima o fim de todas as coisas, ela vai ser desencadeada a partir do arrebatamento da igreja. Que é como nós cremos que virá a grande tribulação, e nesse período vai acontecer tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, enfim. Aí depois vem então a batalha do Armagedon, a implantação do reino milenial. Então nós cremos que Jesus falou acerca de sinais que antecedem o arrebatamento da igreja, de sinais que vão acontecer após o arrebatamento da igreja, mas o fato é que Jesus nos deixou sinais e nos orientou que quando nós pudéssemos ver alguns sinais, e aí alguém questiona também, né? Mas esses sinais que Jesus disse existem desde que o mundo é mundo. Guerra, por exemplo, terremotos, né? E o pastor Antônio Gilberto, ele até escreve no livro dele, Daniel e Apocalipse, que ele fala acerca do sinal do terremoto. O terremoto, ele existe, né, já desde muito tempo. Mas ele disse que se você somar todos os terremotos a partir do primeiro século da igreja, e até chegar no século XX, só no século XX teve muito mais terremotos do que todos os outros 19 séculos passados. Então, o sinal da vinda de Cristo, ele também está expresso na intensificação desses sinais que Jesus ali falou. Isso. E aí nós temos hoje, por exemplo, guerras e rumores de guerra. E a guerra do nosso tempo, ela é muito mais ameaçadora do que em qualquer outro tempo. Por exemplo, nós temos bombas nucleares aí que, se forem ativadas, há quem diga que não haverá vencedor e nem vencido. Ou seja, a raça humana estará extinta da Terra se todas essas bombas forem ativadas. Ou seja, nós temos esses rumores de guerras que são muito mais ameaçadores do que em qualquer tempo da história. Então, assim como nós observarmos esses sinais, e aí então, como o apóstolo Paulo disse, que nos últimos dias haveria também tempos trabalhosos para a igreja, e esses últimos dias começam a partir da inauguração da igreja, que é a vinda do Espírito Santo, mas dentro da história esses sinais são intensificados para que nós então entendamos que o arrebatamento está por acontecer e que sinais estão indicando isso para nós. Quando ele fala assim dos sinais, ele fala da fome, fala da guerra, pai contra filho, ele fala da peste, né? Peste, terremotos, etc. Epidemias, né? Então são sinais que antecedem a volta de Cristo. Agora, como você fez a pergunta, fez bem, algumas pessoas questionam. A fome sempre existiu. Abraão, lá na pré-história, foi numa cidade chamada Gerar, no Egito, por causa da fome. Então já tinha fome naquela época, pai contra filho, a gente já viu, naquela época também já havia as guerras. Abraão, com 318, lutou contra os 5 reis, que é Dor-Laome, entre outros, então já havia as guerras, tá?
Agora, Paulo ele fala um detalhe interessante em Tessalonicenses, quando ele trata da volta de Cristo, dizendo assim que os sinais são como daqui está grávida, a mulher está grávida. Isso. Como que a mulher engravidou? Qual que é o primeiro sinal da gravidez? É a ausência da menstruação. Então é o primeiro sinal. Mas já é a luz? Não é, ela não vai dar luz no dia seguinte? Não vai, não. É o primeiro sinal. Agora, esses sinais vão se intensificando quando? Quando começa a ter os desejos da mulher, quando começa a barriga ter uma saliência, daqui a pouco os sinais vão intensificando quando o bebê começa a mexer, e cada vez mais a barriga aumenta, vai dando o 8º mês, o 9º mês, e são vários, os sinais tá claro ali que ela está grávida, que vai dar luz quando a barriga está grande, quando a bolsa estoura, corre para o médico. Isso. A bolsa estoura, não é a bolsa de valores não, né? É a bolsa de água lá da criança. Estourou, corre para o médico que vai dar a luz. Então ali já já são os sinais em evidência de que virá um novo momento ali. Então, os sinais sempre houve, como você colocou bem, sempre houve fome, sim, sempre houve guerra, sim, mas não tanto quanto nessa proporção que estamos vivendo hoje, né? Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, e ela matou menos pessoas do que essas guerras do Hamas, ali de Gaza, faixa de Gaza. A Segunda Guerra Mundial matou menos pessoas do que essas guerras do Oriente, de Irã, de Iraque, aliás, da Arábia Saudita, dos grupos terroristas ali que envolvem Israel. Foram menos pessoas mortas nessas duas guerras do que essas guerrinhas pequenas que estão aí. Exatamente. E agora nós estamos vivendo um tempo de guerra aí entre a Rússia e a Ucrânia, né? E sem falar também nas questões da epidemia. Nós passamos aí 2 anos de pandemia, né? de uma peste que nunca houve. Que ainda nem foi oficializado o fim da pandemia, exato, né? Nem foi oficializado o fim da pandemia. Então, que sinais são esses? Sinais da volta de Cristo. Né? A gente vê a preparação do anticristo, já falando dos sinais e da plataforma sendo montada para o anticristo. Você analisa da seguinte forma: qual que é a plataforma montada para o anticristo? É o sistema de ideologia que ele traz. Exatamente. Não é questão de partido A, partido B, é o sistema ideológico. É tudo que você pode observar. O nome fala assim, anticristo. Né? Contra Cristo, e tudo que se levanta se chama Deus. Exatamente. Então, quer dizer, Deus é ele quem preserva a vida. Então, as pessoas que são contra a vida, eles estão no sistema do anticristo. Deus é quem instituiu a família. Fez o casamento de Adão e Eva e diz: crescei, frutificai, multiplicai e encher a terra. Então ele é favorável à família. Então quem é a destruição da família é o anticristo. O projeto dele é isso, né? É morte, é a destruição da família. Se a Bíblia diz que ele é contra Cristo e contra Deus, ou tudo que se chama Deus, se levanta em nome de Deus, então quer dizer, essa ideologia aí da destruição da religião, da destruição das normas, destruição assim, das autoridades, tem um nome, né, que é das instituições. Isso. As instituições, a Bíblia diz assim, toda autoridade foi constituída por Deus. Ele não está falando só de político, só de poder da força da polícia, mas a autoridade constituída por Deus dentro de casa. O pai tem autoridade sobre o filho, o professor tem autoridade sobre o aluno. Que é o chamado sistema patriarcal. Exato, né? Ele chama sistema patriarcal e etc. e tal. Mas esse sistema de autoridade paternal, autoridade do professor educacional, autoridade da polícia, autoridade do patrão, essas autoridades, todas as autoridades que foram instituídas por Deus, o anticristo ele é contra esse sistema de autoridade. Então, por isso que a gente vê esse tipo de ideologia querendo destruir a família, a escola, não é? Com ideologia dentro da escola, destruir a religião, as empresas privadas. Esse tipo de ideia é uma ideia que o anticristo ele vem com ela. A plataforma está montada para no mundo estar assim quando ele assumir. Entendeu? Então é um dos sinais da volta de Cristo. Exatamente. Tem que pensar sobre isso. As pessoas não estão pensando biblicamente, estão olhando politicamente, olhando sociologicamente, mas não olha o mundo, a política, pelo viés dos sinais da volta de Cristo, do preparo. Você observa assim os países que já possuem essa ideologia. Nós já temos lá na Alemanha, já temos no México, os Estados Unidos agora, a autoridade que está lá desse viés de ideologia. E a gente vê aqui na América do Sul, Venezuela,
Colômbia, Argentina, Nicarágua. Né? Então, e isso aí está se alastrando. China, Rússia e dentre tantas outras, nós poderíamos citar aqui, que são países que aderem a esse tipo de ideologia, onde está a liberação das drogas, uma série de fatores aí. Sendo autoridade familiar. Exato. Né? Por quê? Porque essa é a plataforma que o anticristo vai herdar. Quando todo mundo estiver, porque a gente acha assim, não vai acontecer isso no Brasil. No Brasil não vai acontecer, vamos orar. Não é que não vai acontecer no Brasil. Se não for agora, daqui 4 anos, daqui 8 anos, isso vai acontecer no mundo. Entendeu? Não tem essa história de governo, né? o sistema de governo, o anticristo vem reinar, meu irmão. A igreja ela vai ser arrebatada e o anticristo vai dominar o mundo, não é só o Brasil. O Brasil não. Vai dominar para a Venezuela, o sistema ideológico é para lá. O Brasil não. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil e tem outros que falam que Deus é brasileiro, né? Deus é brasileiro. Mas o texto fala assim, que o anticristo ele dominará o mundo, Wesley. Exato. Então não o Brasil está incluso nesse sistema de governo do anticristo, entendeu? Exatamente. Já estamos aqui com o irmão Wesley falando sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo. Começamos desde sexta passada a falar sobre a escatologia, daquele breve esclarecimento sobre o que significa escatologia e o desenrolar dos fatos como nós entendemos na teologia pentecostal. E hoje no nosso programa estamos falando em específico sobre os sinais que antecedem a volta, o arrebatamento. E o irmão Wesley citou aí pestes, terremotos, pai contra filho, e outros sinais, né, irmão Wesley? Exato. E aí, como a gente vinha dizendo, esses sinais eles acontecem, né, desde muito tempo. Mas um dos fatores que indicam para nós a iminência do arrebatamento é a intensificação desses sinais, que nem a gente falou da guerra ali no bloco anterior, e a gente vê que hoje nós temos rumores de guerras que são muito mais ameaçadores, né? Sim. Com as bombas nucleares, que se ativadas elas podem dizimar aí a população terrestre toda. E com relação aos terremotos também, nós no século XX tivemos mais terremoto do que em todos os outros séculos anteriores aí da era cristã. E quando nós observamos principalmente isso, nós tivemos no século XX o tsunami, né? Sim. Que foi ali na região da Ásia, que matou mais de 200 mil pessoas, quase 300 mil pessoas que foram vítimas por esse tsunami. Observe que é um sinal mais intenso, jamais visto na história algo com uma proporção tão grande. Tivemos um terremoto no Haiti, que também dizimou parte da população, e tanto que a gente vê os haitianos hoje espalhados aí para todo canto do mundo, em virtude disso que aconteceu lá, esse terremoto gigantesco que dizimou aquela população. Mas, enfim, então nós temos a intensificação desses sinais. E os sinais, eles acontecem em todo o âmbito, né? O senhor disse muito bem aí da plataforma que está sendo preparada para o governo do anticristo, que é essa união aí de muitas coisas, né? Inclusive uma única moeda, uma política que enfraquece a autoridade no lar, enfim, coisas que estão sendo preparadas para o domínio do anticristo, que nem o senhor muito bem disse, que acontecerão, e a gente já vê essa guerra, principalmente nesse período político que nós estamos, que há uma polarização muito grande, né? Mas tudo isso aí é um preparo para que então esse governo, que a Bíblia já está nos alertando desde muito tempo, ele acontecerá. E nós temos sinais também no âmbito religioso, né? Jesus, por exemplo, disse que muitos virão em meu nome, né? Sim. Se virão em nome dele é porque serão falsos profetas, falsos pastores, enfim, que se utilizarão do nome de Cristo em benefício próprio. Paulo diz que nos últimos dias teríamos tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, com doutrinas de demônios. Essas doutrinas de demônios, elas não estão fora do arraial da igreja, está dentro. Então nós temos sinais também. E ele disse, inclusive, né, naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em seu nome fizemos muitas maravilhas. Aí ele diz: apartai de mim,
vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Ou seja, nós temos visto esses sinais. Só que o ponto é, né, pastor Gesiel, se a gente fala de um arrebatamento iminente, e aí a gente observa os sinais que estão acontecendo ao longo do tempo, a gente pergunta, será que ainda há algum sinal para se cumprir, para que Jesus então arrebate a sua igreja? E se não, é necessário que esse sinal aconteça para que Cristo venha arrebatar-nos? Quando a gente observa, por exemplo, os cristãos do primeiro século, depois da vinda de Jesus, depois da ascensão, melhor dizendo, eles esperavam Jesus voltando lá naquele tempo, naquele momento. Exato. Paulo falava, a nossa redenção agora está mais próxima do que quando nós aceitamos a fé. Então, eles esperavam Jesus no seu período, principalmente ali os depois do ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo, a invasão do general Tito, daquelas coisas que Jesus falou ali, e muitos daquela geração ainda estavam vivos, né, e ouviram isso, se não de primeira, mas de segunda mão ali, daquilo que Jesus havia falado. Então, para eles, esses sinais, eles já indicavam que Cristo poderia voltar a qualquer momento. Lucas, inclusive, ele fala acerca do arrebatamento e também dos sinais dos tempos como um todo. Ele fala, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça, porque a redenção está próxima. Ou seja, o maior de todos os acontecimentos será o arrebatamento da igreja. E para que ele aconteça, na linguagem ali que Lucas escreveu, o Senhor Jesus dizendo, basta esses sinais começarem a acontecer. Sim. Acho que todos nós sabemos que essas coisas já estão acontecendo. Então, o arrebatamento pode ser hoje, pode ser nesse momento, pode ser nesse instante. E aí as outras coisas que são também sinais, mas que diz respeito a um período onde a igreja já estará com Cristo, enfim. E aí as coisas acontecerão. Até aqui, já passando daqui a pouco para o senhor, pastor, eu falo bastante, né? Mas questionam a gente também com relação à segunda vinda. Porque eles dizem assim, mas então quer dizer que haverá o arrebatamento iminente, né? E aí depois a igreja vai ser levada, enfim, vai acontecer as coisas lá, e aí depois ele vai voltar para implantar o reino milenial. Então, para a gente, a segunda vinda, ela vai vir em duas partes, né? Que aí ela é o arrebatamento da igreja e depois o retorno dele já com a igreja para que possa ali então implantar o reino na batalha ali do Armagedon. Aí eles questionam. Então, mas a primeira vinda vai durar 7 anos? Sim, a primeira durou 30, né? A segunda pode durar 7, com eventos que vão acontecendo dentro dessa primeira fase, que é o arrebatamento da igreja, e as coisas que sucederão a isso, mas nós cremos sim na iminência desse arrebatamento, que ele pode acontecer a qualquer momento. Quanto aos sinais ainda, se citou muito bem aí, sinais na religião, né? A Bíblia fala da apostasia. Nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Então, a apostasia ela tem acontecido como um dos sinais na volta de Cristo. Muitas pessoas têm se apostatado da fé. Uma outra questão que também entra os sinais é a multiplicidade de religião. As religiões se multiplicaram. Você pode observar, hoje nós temos religião de todos os gostos, de todas as ruas, quase que. Cada rua é como uma igreja, né? Você vai num bairro com 10 ruas, 10 igrejas. Cada rua é uma igreja. Então, quer dizer, multiplicaram-se as religiões. E um outro detalhe também, irmãos, que é sinal da volta de Cristo, é o ecumenismo. Porque, como você falou bem no começo da sua fala, o mundo clama por uma moeda só. Uma economia que rege o mundo, economia mundial, que rege o mundo. E uma moeda só que vai ser circulada no mundo, mas também uma religião só. Exato. Então, quem vai fazer com que as religiões se sintonizem entre si, provocando assim, o ecumenismo, é o anticristo. Essa ideia do ecumenismo, ecumênico, já é uma das plataformas. Não, todas as religiões levam a Deus, vamos se unir todos nós, esse papo e as nossas indiferenças, vamos deixar de lado e se unir naquilo. Isso aí já é uma plataforma sendo montada para que o anticristo domine, porque você vê qual que é o sistema da trindade satânica. É o falso profeta, que ele tem esse domínio sobre as religiões, e o anticristo, que é o líder mundial, o líder político mundial, que resolverá, em princípio,
o problema da moradia, o problema da fome, a desigualdade social. O texto da Bíblia diz isso, quando as pessoas disserem, a paz e segurança, este é verdadeiramente o Messias. Então sobrevirá repentina destruição. Então, logo após o arrebatamento da igreja, que houver o caos, ele trará entre aspas, uma suposta solução para a desigualdade, para a fome, o desemprego, tudo que estiver acontecendo, a economia, as guerras, haverá uma falsa paz. A questão do anticristo vir montado ali num cavalo branco, com arco, aquilo ali não é o Messias. O Messias ele vem no cavalo branco e na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas o primeiro cavalo ali do Apocalipse, o cavalo branco, ele é símbolo ali de uma falsa paz. Exato. E o pastor Antônio Gilberto até fala sobre isso. Ele diz assim: ali não pode ser o Messias mesmo, o Messias verdadeiro, porque Jesus não anda mal acompanhado, né? E a companhia que vai ver. Acompanha os demais cavalos, né? Cavalo amarelo, cavalo vermelho, preto. E outro sinal que Jesus Cristo disse, que o pastor Antônio Gilberto e esses pastores aí da década de 80, Severino Pedro, e dentre tantos outros que falam da escatologia, diz assim que um outro sinal que é bem visível é Israel. A figueira, né? A figueira, olhar para as árvores, todas as árvores, mas olhar para a figueira. Exato. Então, quer dizer, o que aconteceu com Israel? As profecias disseram, ali o texto que você leu, disse que eles iam ser dispersos, odiados por todas as gentes. E são, né? E são odiados por todos. Israel é odiado por todo mundo. São poucos os países que têm aliança política com ele. Em Brasil, Estados Unidos e alguns outros poucos países. Os demais, o Oriente inteiro, do Oriente, ele é a única democracia do Oriente. E não tem alianças nenhuma. Já a gente vê a história passada, Israel foi disperso pelo mundo, como o texto diz. Eles seriam odiados por todos. E foram mortos. A história, 2000 anos de história de Israel, nesse período da diáspora, né, que foi logo 70 depois de Cristo. Eles foram dispersos e vieram voltar aí para a sua terra em 1945. Eles chegaram a ser extintos do mapa. O mapa mundi não tinha mais o país de Israel. Era lá território da Grã-Bretanha, porque os judeus estavam em todos os países, inclusive no Brasil. Né, e eram judiados, eram na Rússia, a história dos judeus da Rússia, né? A Vida é Bela, tem um filme que é baseado nesses fatos reais, que eles começavam a trabalhar e os judeus são prósperos, eles carregam em si a prosperidade. E começavam a se desenvolver na economia ali. De repente eles tomavam tudo deles e voltavam de novo para a mão de obra. E foram muitos judiados. Então um dos sinais era a volta deles para a sua terra. E começar de novo a ser constituído numa nova nação, com uma economia, com uma sociedade adequada, com um exército. E agora a gente vê isso acontecendo. Eles já são um país, de novo, com uma economia, com um sistema de segurança adequado, sistema militar, um dos mais seguros e mais conhecidos do mundo, e também uma dessa economia, ou a economia mais eficiente do mundo, por mais que a gente fala que é o Japão, mas são os judeus. O Japão simplesmente aperfeiçoou o que foi criado, né? Torna com mais perfeição. Mas em termos de criação tecnológica é o povo de Israel. Então a gente vê esses sinais, eles agora colocados nas suas terras de volta, como um dos sinais, olhar para a figueira e para todas as árvores, né, como um sinal que está cumprido já, faltando mesmo, como você disse, faltando o arrebatamento acontecer. Né? E tem a questão também do restabelecimento do templo e do sacrifício. Isso daí já está tudo preparado também, né? Só aguardando o momento ali para que aconteça. Mas, enfim, nós temos vários sinais se cumprindo, alguns que já se cumpriram, que nos dão essa ideia aí de que o Senhor Jesus Cristo está às portas, né? Quando nós falamos dos sinais propriamente religiosos, e a questão também de uma única religião, isso já vem sendo falado, discutido há tempos, né, com relação ao ecumenismo, né, que começa ali de forma sutil. Todos os caminhos levam a Deus, né? Levam a Deus. E aí, aí a gente vê essa junção, enfim. Mas o fato é que são sinais dos tempos, sinais de que algo está a acontecer, sinais dos últimos dias, né? Nós temos hoje uma infinidade, nunca na história nós tivemos tantos falsos pastores, tantos falsos profetas como no nosso tempo. Falsas profecias. Falsas profecias. Nós temos vistos aí pessoas se utilizando do nome de Deus e da religião e até da ingenuidade
e da crença que alguns cristãos, né, que muitos têm, para se autopromoverem, para promover coisas que são maléficas, enfim, são tempos, como o apóstolo Paulo disse, trabalhosos, porque a verdade que deve sobressair, que ela deve estar em eminência, às vezes ela é tida inclusive como uma mentira, quando você é um conservador no sentido ali de primar por aquilo que a escritura diz e de uma boa interpretação. Você é tido pelo mentiroso quanto aquele que estão ali tirando da palavra de Deus com vários subterfúgios e enfim, com uma interpretação completamente errônea. Esses são tidos como os profetas, e ainda é chamado de profeta da nossa geração. Esses dias atribuíram a um pregador do nosso tempo, dizendo que ele era o Billy Graham da nossa era. Meu Deus do céu, o Billy Graham da nossa era? O Billy Graham da nossa era. E aí a gente percebe, né? Muito embora há muitas coisas questionáveis no Billy Graham, que não vem ao caso aqui, mas a gente percebe que são tempos trabalhosos, onde as referências estão abalando-se. Temos referências, mas agora não tantas quanto no passado. Mas são sinais dos tempos. Cristo está às portas e isso para nós é confortador. Quando nós falamos acerca de arrebatamento da igreja, pastor, e das coisas dos fins dos tempos, a escatologia para nós, os cristãos que temos esperança, não é em tom ameaçador. Para nós é em tom confortador. Sim. Porque o que nós entendemos? Que Deus está no comando, Deus está no controle. A história ela não é cíclica, mas ela está caminhando para um final. E para a igreja é um final vitorioso. A igreja estará com Cristo, a igreja reinará com Cristo, e isso para nós traz muita esperança. E agora, para encerrar aqui minha fala, nesse momento político que a gente está vivendo, bem constrangedor para o nosso tempo, uma polarização muito grande, onde para muitos é uma guerra de Deus com o diabo, dependendo de qual candidato vai ganhar. Mas o fato é que o nosso Deus, ele reina numa esfera muito superior. E não importa quem vai ganhar a eleição, Deus continuará reinando. Ele reina todo dia e eternamente, diz o Salmo. E, inclusive, esse é o melhor comentário político. A gente está tendo aí vários comentários políticos, né, nas mais diversas redes da mídia, da internet, da televisão. E os comentários, eles podem trazer alguma desesperança para aqueles que estão dando audiência a isso. Mas, para nós, os crentes, o melhor comentário político e mais verdadeiro ainda está no livro dos Salmos, que é esse. O Senhor reina todo dia e eternamente. Deus não perderá o controle. Deus continuará no controle. E para encerrar, de fato, como disse o próprio Billy Graham, eu li a última página da Bíblia. Tudo vai acabar bem. Pode ficar tranquilo. Para a igreja, tudo vai acabar bem, porque Cristo está no comando. Cristo está no controle. Então nós observamos que alguns dizem a guerra do bem contra o mal, de Deus contra o diabo, colocando um partido de Deus e outro partido do diabo, etc. e tal. Mas o Senhor Deus nem luta com o diabo é uma criatura. Todas as vezes que houve guerra entre o diabo e seus anjos, quando foi Miguel, uma outra criatura de Deus, Deus está acima, ele não vai medir força, não é igual alguém que coloca a cana do braço na mesa e vamos lá, tirar, ver quem que vai perder na cana. Não é queda de braço. Não é queda de braço, né? Então, o Senhor Deus, ele é poderoso, ele é vencedor, ele é vitorioso, ele não está aí disputando nada disso, não. Pode ficar tranquilo que não tem nada a ver isso. E se as coisas não acontecerem agora, posteriormente irão acontecer, né? As coisas irão acontecer, como eu disse, tem que acontecer, para poder se dar o cumprimento, então, da plataforma montada pelo Anticristo e os sinais se cumprirem para que a volta de Cristo aconteça, né? A volta de Cristo aconteça. Então nós vemos isso aí, os sinais se cumprindo. O texto da Bíblia diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Inclusive o amor pelo Evangelho, o amor pela oração, o amor pela igreja, o amor pelo culto, o amor pela família. Paulo dizendo para Timóteo, né, nos últimos dias, né, alguns apostatarão da fé, homens iracundos, irreconciliáveis. Então, vejam o que está escrito na Bíblia, para a gente ficar atento para os sinais da volta do Senhor Jesus. Nós vamos ficar por aqui e na próxima sexta-feira nós voltaremos com mais, vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Isso, não perca, a próxima sexta-feira falaremos sobre o arrebatamento da igreja.